A Prefeitura de Paços do Lumiar, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Educação, alerta contra o trabalho infantil no município. O trabalho infantil é qualquer atividade econômica e ou atividade de sobrevivência remunerada ou não, realizada por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. O trabalho infantil expõe crianças e adolescentes a riscos, subtrai a possibilidade do seu pleno desenvolvimento, acesso à educação e direito à saúde. É preciso proteger as crianças e adolescentes contra o abandono, a crueldade, a exploração e o abuso sexual, mental ou físico. Se você presenciar algum tipo de violência contra criança e adolescente, denuncie. Disque 100 ou procure o conselho tutelar mais próximo da sua casa. Neste sentido, pedimos que não comprem de crianças, não contratem crianças e não aceite a exploração do trabalho infantil. Agora, mais do que nunca, proteja crianças e adolescentes do trabalho infantil. Seja nosso parceiro nesta causa. Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Rony e vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Nas primeiras aulas, vocês aprenderam um pouco sobre o que seria um surto, o que seria uma epidemia, o que seria uma pandemia. Aprenderam também que todas essas coisas elas já aconteceram antes na história da humanidade. Posteriormente, vocês aprenderam um pouco sobre células e sobre os vírus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Covid-19, que é basicamente o momento que a gente está vivendo hoje. O que a gente vai estudar hoje? Primeiro vamos começar falando sobre o início da epidemia, da pandemia, depois vamos falar sobre os casos, os principais sintomas e como a gente pode se prevenir deste mal que está assolando o planeta. O início. No dia 29 de dezembro de 2019, ou seja, no ano passado, deram entrada num hospital de uma província lá da China, chamada Wuhan, 4 pessoas que elas tinham uma doença que ainda não era conhecida pelos médicos e que elas tinham em comum 2 coisas. A primeira, uma pneumonia muito séria, que deu negativo para todos os tipos de teste que eles fizeram para identificar vírus, algum vírus que causasse alguma doença respiratória conhecida, tá? E também todos trabalhavam no mercado de peixes. Esse mercado era o mercado de Huanan, que era o mercado municipal lá da área deles. Nesse mercado, como vocês podem notar, eles vendiam muitos peixes, né, muitos pescados e tudo mais, só que além disso, tinha um mercado paralelo de animais silvestres. Sim, são esses animais que a gente encontra no meio do mato. E, para surpresa de todos, provavelmente os cientistas eles fizeram um levantamento dos bichos selvagens que eles vendiam lá. E encontraram esse bichinho bem aqui, ó, o pangolim. O pangolim, ele lembra muito um tatu, mas ele não é um tatu. Nesse mercado, eles vendem os animais selvagens porque isso é uma questão cultural. Como assim cultural? Eles utilizam ou como iguaria culinária, ou seja, uma comida muito especial daquela área, ou então eles utilizam esses animais como fontes de remédios, tá? Algumas pessoas utilizam partes desses animais para fazer algum tipo de remédio que eles utilizam no dia a dia deles. Com isso, os cientistas, depois de estudarem muitos os casos e tudo mais, eles sempre fazem um alerta para as pessoas. Qual é o alerta? Animais selvagens frequentemente têm doenças que nós não temos. Ou seja, não tenha contato, evite ao máximo ter contato com animais selvagens, porque a saliva, o sangue, a carne desse animal, ela pode ter algum vírus que seja desconhecido para a ciência. Um dos principais problemas que a gente tem hoje é que talvez o vírus que foi encontrado no pangolim, ninguém conhecia. Justamente por isso não se tem uma vacina, não se tem um tratamento, não se tem um remédio eficaz
contra esse mal que está assolando o planeta. Então, evite consumir carne de caça ilegal, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque você não sabe que tipo de animal você está consumindo, tá? O que aquele animal ele pode ter na sua carne, no seu sangue, ou mesmo na sua saliva. Evite manusear e até mesmo comer esse tipo de animal selvagem, tudo bem? Só que aí, o Centro de Controle de Doenças ficou meio intrigado com essa historiazinha aí de dizer que aqueles pacientes eles tinham uma doença, mas que não dava teste positivo para nenhuma doença conhecida. Então o que eles resolveram fazer? Eles voltaram ao mercado e começaram a fazer entrevistas, coletar material biológico para estudar um pouquinho melhor essa doença que já tinha contaminado 4 pessoas. E aí o que eles descobriram? De acordo com os relatos, eles descobriram que outras pessoas também estavam doentes. Tanto que quando eles divulgaram que essas informações elas foram recebidas dia 29 de dezembro, depois eles mudaram um pouquinho e disseram que desde o começo de dezembro eles já tinham notícias de pessoas com sintomas dessa doença. Tá? Então o que aconteceu? Eles pegaram todo esse material, fizeram as entrevistas, estudaram, pesquisaram a fundo e descobriram uma coisa. Que o vírus que estava aparecendo naquela hora era um vírus já conhecido, que fazia parte dos coronavírus. São vírus que eles causam doenças respiratórias. Tá? Primeiramente, eles chamaram esse vírus de Wuhan 2019. Só que foram passando os dias, foram passando os meses, e a doença ela começou a se alastrar de uma forma muito assustadora pelo mundo. Tá? Mas com isso, eles ainda continuaram fazendo pesquisas e praticamente 2 meses depois de terem divulgado os primeiros casos, todos os continentes do planeta eles já tinham pelo menos um caso registrado da Covid-19. Depois que eles estudaram tudo isso, eles perceberam que esse vírus já existia, só que ele veio em uma conformação diferente. Por isso eles colocaram o nome de SARS-CoV-2. Passando para os casos, o que nós temos? Vamos fazer uma conta assim bem rapidinho. Estima-se que cada 100 pessoas contaminadas, 80 são assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas evidentes, ou elas apresentam sintomas bem leves da doença. E 20 apenas apresentam os sintomas mais graves da doença. Pela matemática, seria uma coisa assim que não despertaria muita preocupação, nem em nós, nem no pessoal da saúde. Só que acontece uma coisa bem interessante. Quem desenvolve os sintomas mais graves? Primeiramente, isso é uma questão muito complicada. Por quê? No início da doença, nós achávamos que apenas idosos, pessoas com doenças crônicas e pessoas com comorbidades poderiam desenvolver essa forma mais grave da doença. Tá? Só que isso, depois de um tempo, foi por água abaixo. Por quê? Nós tivemos outros casos de pessoas saudáveis que desenvolveram a forma mais grave da doença. Nós tivemos pessoas mais novas que desenvolveram a fase mais grave da doença. E aí a gente ficou se perguntando, como nós temos os grupos de risco? Isso até causa menos preocupação porque a gente pode identificar as pessoas que têm mais propensão de ter a forma mais grave da doença. Tá? Então nós temos como grupo de risco os idosos, né? E nós temos como grupo de riscos as pessoas com obesidade, com diabetes, em tratamento contra o câncer e pessoas com pressão alta. Essas pessoas é muito provável que vão desenvolver, se elas contraírem a Covid-19, elas vão desenvolver a forma mais grave da doença. Tá? E qual é o grande problema disso? Se você colocar naquela continha que eu mostrei anteriormente, a quantidade de pessoas que se infectam com esse vírus e que elas têm só os sintomas leves ou às vezes nem têm sintomas, você percebe que
provavelmente não deve ser uma doença tão mortal assim. Só que tem um probleminha. Ela é muito contagiosa e ela consegue infectar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, o grande problema, o problema central, não é a doença em si, mas o que ela pode causar com o sistema de saúde. Ou seja, vocês já devem ter escutado que o sistema de saúde, ele vai colapsar, a gente não vai dar conta de ter tantos doentes. Imaginem só, um hospital, ele está preparado para receber 10 pacientes no dia. Só que com essa doença, o hospital, ele começa a receber 50, 100 pacientes por dia. Daqui a pouco, não vai ter profissional para cuidar dos doentes, não vai ter os equipamentos necessários para tratar os doentes, e assim você vai criando um ambiente propício a entrar em colapso, ou seja, não vai dar conta. Pessoas vão morrer por falta de assistência, justamente porque o hospital não vai dar conta de receber tanta gente doente ao mesmo tempo. Para isso, a gente lista aqui para vocês os principais sintomas dessa doença. Como é que acontece a infecção por coronavírus? Primeiro, a gente tem as portas de entrada desse vírus. Então, o que a gente tem aqui? O vírus ele entra pelo olho, pela boca ou pelo nariz, invade os pulmões, se instala nos pulmões, tá? E depois que ele se instala nos pulmões, ele começa a destruir as células dos pulmões. Na aula anterior, vocês perceberam como é que age um vírus. Ele entra na célula, obriga a célula a fabricar mais e mais vírus até que ela destrói aquela célula, infecta outras células e assim ela vai se espalhando. Tudo bem? Basicamente, o que acontece? O vírus ele invade, entra nos pulmões, danifica todo o sistema respiratório e, para que ele seja mais eficiente ainda, ele causa uma inflamação no sistema respiratório, fazendo com que essa pessoa que foi contaminada, ela expulse os vírus para fora do sistema respiratório para que contamine outras pessoas, contamine outras células, tá? Então, o que acontece? O sistema respiratório ele fica inflamado e aí você começa a tossir. Quando você começa a tossir, você começa a espalhar esse vírus pelo ar, sobre superfícies, pessoas começam a se infectar mais rapidamente com esse tipo de situação. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa doente, ela consegue, em 5 dias, infectar basicamente 3 pessoas, tá? Essas 3 pessoas, cada uma delas vão infectar mais 3 pessoas. E cada uma dessas outras 3 pessoas vão infectar mais outras 3 pessoas. E assim vai. Quanto mais pessoas estiverem doentes e transmitindo, mais essa doença vai se propagar de uma forma bem descontrolada. Depois que isso acontece, você não tem o controle. Justamente por esse motivo aqui, é que a gente tem essa pandemia. A gente não conseguiu identificar de onde surgiu, como que ela foi se espalhando, e as pessoas, como elas não tinham nenhuma forma de saber quem é que estava doente com esse vírus ou não, elas não tinham como se proteger. Os sintomas basicamente são bem parecidos com o de uma gripe comum. Por isso que ela passou tão desapercebida, porque ela foi confundida com uma gripe comum nos primeiros estágios, nos primeiros casos que aconteceram lá na China. Ela causa tosse, febre e fadiga, isso uma gripe comum ela causa também, mas ela começa a desenvolver outros sintomas. Nós temos o cansaço, fortes dores abdominais, que causam diarreias. Você tem uma coriza intensa, uma dor de garganta bem proeminente, bem forte. Você tem dor de cabeça constante. Você tem congestão nasal. E, além de todos esses sintomas que vocês estão vendo aí, tem um que é muito especial, que ele determina, basicamente, que você tenha para identificar essa doença ou não. Seria o quê? A dificuldade de respirar. Nesse caso aqui, quando você tem dificuldade de respirar, você obrigatoriamente tem que procurar um médico, tem que procurar uma unidade de saúde, porque o seu caso ele já vai estar se agravando. Você vai entrar lá naquele grupinho que eu falei para vocês, que são pessoas que desenvolvem essa doença de forma um pouquinho mais
da forma mais grave, tá? Outros sintomas que, assim, surgiram recentemente, muitas pessoas se queixam, são dois. A perda do olfato, a perda temporária do olfato e a perda temporária do paladar. Ou seja, a pessoa que contrai o Covid, geralmente ela não consegue sentir o cheiro das coisas enquanto ela estiver com os sintomas da doença, né? E também ela não consegue sentir o gosto das coisas. Então, momentaneamente, ela perde essas condições de olfato e de paladar. Mas, nós temos como nos prevenir de toda essa questão de contaminação e contágio pelo coronavírus. Como? Existem diversas formas para a gente evitar a propagação dessa doença, tá? Muitos estudos eles mostram que o isolamento social, o uso de máscaras e o uso de produtos de higiene, eles diminuem o contágio dessa doença entre as pessoas. Vou explicar para vocês como é que se dá. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho sobre isolamento social. Por que essa questão é tão importante assim para as pessoas e para os governos, para o sistema de saúde? Vamos pensar assim. Quando você não tem isolamento, uma pessoa ela consegue infectar de 2 a 3 pessoas em 5 dias, como eu havia dito anteriormente. Se você for gerando uma proporcionalidade de uma infectando 3, em 30 dias você tem 406 pessoas infectadas. Digamos que, se a gente conseguir que a sociedade ela tenha 50% de isolamento, ou seja, metade das pessoas ficam em casa, metade das pessoas saem para trabalhar, em 5 dias, aquele número de pessoas infectadas que eu falei anteriormente, quando você não tem isolamento, ele cai de 3 para 2 e aqui está 1,25, mas vamos colocar como se fosse 2. E cada 2 pessoas, em 30 dias, elas vão infectar 15 outras pessoas, ou seja, bem longe daquelas 406 que a gente tinha quando não tinha nenhum tipo de isolamento. Mas o cenário perfeito é quando você tem 75% de isolamento ou mais. Por quê? Porque uma pessoa ela vai infectar outra pessoa que talvez vai infectar outras 2 pessoas, tá? Então, quando você tem uma taxa muito alta de isolamento, de muitas pessoas que ficam em casa, você diminui o risco dessa doença se propagar de uma forma muito rápida, tá? Outra forma de prevenção é, como eu falei para vocês, os materiais que a gente usa para higienizar as mãos, por exemplo. Hoje a gente utiliza muito o álcool em gel e o sabão com água. A gente usa para lavar as mãos, tá? Mas a gente, antes de entrar nessa questão do sabão com água e do álcool em gel, vamos fazer uma recapitulação aqui rapidinho da aula anterior. Vocês lembram que o vírus, ele é uma capinha de proteína, tá? Ele é composto de um material genético dentro e uma capinha de proteína, não é isso? Tudo certo? Vamos imaginar, é um ovo com sua casquinha e dentro, onde tem a gêmea clara, é o material genético que pode ser DNA ou RNA dentro do vírus, tá? Esse é um vírus muito simples. Acontece que o coronavírus, ele não é um vírus comum, nem é um vírus muito simples. Ele tem, alguns vírus, eles têm, além dessa capinha de proteína protegendo o material genético, eles têm também uma outra capinha por fora, que a gente chama de envelope, que ele é formado basicamente por gorduras e glicoproteínas, que nada mais é do que açúcar misturado com proteína, tá? Mas o que é interessante a gente destacar aqui? São as gorduras. Por quê? Por que é tão importante a gente destacar isso no vírus? Vamos imaginar que vocês estão comendo batata frita. Quando você está comendo com a mão a batata frita, depois que você termina, geralmente a sua mão ela fica cheia do óleo que foi utilizado para fritar a batatinha, não é isso? Então, aquele óleo, se você lavar a mão com água, o que acontece? A tendência é que aquele óleo que fica nos dedos, ele se espalhe pela sua mão. Tudo certo? Mas vamos imaginar
que você pega água, lava a mão, passa o sabão e depois lava a mão de novo. O que acontece? Pois é, a gordura ela é eliminada da sua mão. Ou seja, o sabão ele consegue quebrar aquelas ligações que tem das moléculas de gordura e você fica livre dela. Então, por que é tão eficaz você utilizar água e sabão? Porque ela destrói aquela camadinha que eu falei para vocês anteriormente, a camadinha de gordura que tem envolvendo o vírus. Então, ela é bem eficaz justamente por isso, porque ela quebra aquela ligaçãozinha de gordura, tá? O álcool, ele também tem essa propriedade de destruir essa camada de gordura, só que tem algumas, como é que eu posso dizer, algumas coisas especiais que a gente deve observar antes de utilizar o álcool. O que a gente pode observar? Primeiro, o álcool ele só vai ser eficiente de verdade se ele estiver numa concentração entre 60% e 80%. Se ele estiver abaixo disso ou acima disso, ele já não tem tanta eficiência, tá? E tem outra coisa. O álcool líquido, ele só é recomendado para utilização em alguns casos, mas o mais eficaz mesmo é o álcool em gel. Lembra que a gente vai na farmácia e compra o álcool em gel 70% e tudo mais? Pois é, o álcool em gel tem uma propriedade que, por ele ser um gel, ele consegue ficar mais tempo na mão. Então, quanto mais tempo esse álcool ele fica na sua mão, mais ele vai ser eficiente para destruir aquelas camadinhas de gordura do vírus. Ou seja, ele vai eliminar o vírus da sua mão. O álcool líquido, quando você passa na mão, ele quase que imediatamente ele evapora. Então ele não é tão eficiente assim quanto o álcool em gel. Então o que a gente recomenda é que se você vai utilizar o álcool para fazer a higienização das mãos, esse álcool ele tem que ser em gel, porque ele fica mais tempo, ele dura mais ou menos entre 15 e 25 segundos para sair da mão. Isso é tempo suficiente para que o vírus seja eliminado da sua mão. Nós também podemos colocar outros desinfetantes e outros desengordurantes. O desengordurante já está dizendo, né? Ele vai quebrar aquela capinha de gordura que o vírus tem, não é isso? Então, um desinfetante, o desengordurante bem eficiente que a gente pode utilizar é a água sanitária. Por quê? A água sanitária, em determinadas concentrações, ele vai também destruir essa capinha de gordura do vírus. E ele serve muito para a gente fazer higienização de objetos. Como, por exemplo, higienizar a maçaneta de porta, higienizar o sapato quando a gente entra em casa. É muito importante que vocês prestem atenção no seguinte. Quando a gente sai de casa, a tendência que a gente tem de trazer o vírus para dentro da nossa casa é muito grande. Ou seja, seja na palma da mão, seja na roupa, seja na sola do sapato. Então nós temos, assim que a gente sai de casa e entra em ambientes onde o vírus pode estar circulando, ao regressar para casa, a gente tem que tomar todas as medidas para tentar eliminar o vírus o máximo possível. Ou seja, a gente utiliza a água sanitária para lavar o pé, a sola do sapato, a gente utiliza a água sanitária para passar na maçaneta quando a gente entra em casa, passa tanto na entrada, na maçaneta que fica do lado de fora, quanto na que fica do lado de dentro. Você pode utilizar também para higienizar as compras que você faz no supermercado e por aí vai. Você sempre tem que pensar assim, toda vez que eu sair de casa, tenho que fazer a higienização assim que eu retorno para casa. O ideal é que você, ao chegar em casa, não tenha contato com nenhuma superfície, nem com nenhuma pessoa, retire sua roupa, coloque para lavar, higienize os sapatos, higienize a mão e vá tomar banho. Isso é uma medida bem eficaz para você ter uma chance maior de não contrair o vírus e nem propagar esse vírus dentro da sua casa. Tem uma coisinha também que eu recebi essa semana de uma pessoa que ela me perguntou se o vinagre que a gente utiliza para fazer comida, ele é eficaz para matar o vírus. E aí eu fui fazer umas pesquisas
E descobri que o vinagre que a gente utiliza, ele não é bom para fazer higienização de nada. Por quê? A concentração dele é muito baixa. Fora do Brasil, existem alguns produtos que eles dizem que é tipo um vinagre que é utilizado para limpeza. Esse sim, mas aqui no Brasil a gente não tem. Ou se tiver, é uma coisa muito difícil de ser encontrada. De qualquer forma, esse vinagre para limpeza, ele é o mais recomendado para que a gente utilize para matar o vírus, tá? Recapitulando aqui com vocês, o que a gente aprendeu em toda essa historinha que eu vim contando para vocês. Primeiro, para a gente se prevenir, lavar as mãos com frequência com água e sabão, tá? Depois, quando a gente não tem água e sabão disponível, a gente pode utilizar o álcool em gel. Também é muito eficaz para a gente fazer uma higienização bem eficiente. Lembra que eu falei para vocês das portas de entrada do vírus? Não toque na boca, nos olhos ou no nariz. Principalmente quando você está fora de casa e não consegue higienizar as mãos. Porque a partir dali você pode estar transferindo o vírus para dentro de você. Outra coisa, evitar o contato muito próximo entre as pessoas. Porque quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, a gente está espalhando esse vírus no ar. E às vezes as pessoas que estão próximas da gente podem contrair esse vírus também, tá? Às vezes a gente nem sabe que tem um vírus, a gente nem sabe que está doente e assim a gente vai começar a espalhar a doença sem saber. Outra coisa, fique em casa quando estiver doente. Obviamente você tem que observar todos aqueles sintomas que eu falei para vocês. Você está sentindo alguma coisa bem leve, você pode ir até o hospital, obviamente com máscara, com o gelzinho, o álcool em gel no bolso para você fazer a higienização sem tocar em nada no hospital. Tem uma consulta apenas para o médico passar uma receita com medicamentos que você pode usar para minimizar os efeitos daqueles sintomas. Mas, se você observar todos aqueles sintomas, em especial aquele sobre a dificuldade de respirar, você obrigatoriamente tem que procurar uma unidade de saúde de forma urgente, tá ok? Quando tossir, você deve cobrir a boca e o nariz com um lenço, ou então você pode fazer aquele movimento de tossir colocando a boca e o nariz no cotovelo, tá? Obviamente que depois que você faz isso, você deve higienizar tanto aquela área que você tossiu ou espirrou em cima e jogar aquele lenço fora e higienizar as mãos, tudo bem? Por fim, lembrando aí um pouquinho daquela história das compras que eu falei para vocês, é muito importante vocês estarem fazendo a higienização completa de todas as compras que vocês fazem. Por quê? Porque o supermercado, ele é um ambiente aberto, onde muitas pessoas circulam e pessoas podem estar doentes, tossirem na mão e passar no produto. Ali o vírus pode ficar instalado e ficar muito tempo ainda, tá? Dependendo da superfície, ele demora até dias, vários dias para ser eliminado dali. Então você, ao chegar em casa com as compras, você obrigatoriamente deve fazer a higienização. Lembra que eu falei para vocês da água sanitária? Tem uma coisa interessante só que eu esqueci de falar para vocês. Lá no slide sobre água sanitária, eu coloquei também que a concentração é basicamente de 1 para 40. O que quer dizer aquela concentração de água sanitária de 1 para 40? Digamos que você pegue 1 colher de água sanitária e coloque 40 colheres de água. Tudo bem? Essa é a concentração ideal para você fazer um produto eficiente para que ele faça uma higienização também eficiente. Falando um pouco sobre compras, para fazer compras do supermercado, por exemplo, você quase sempre tem que sair de casa. Então, quando sai de casa, utilize máscara. A máscara é um protetor que ela não vai evitar 100% você contrair o vírus, só que ela vai diminuir muito a sua chance de contrair esse vírus e também de propagar o vírus. Por que eu falo isso? Vamos prestar atenção aqui na importância desse uso de máscara. Quando você tem uma pessoa doente
e você tem uma pessoa que está saudável e nenhuma delas duas utiliza máscara, o que acontece? O risco dessa doença se espalhar, ele é muito alto. Quando você tem uma pessoa doente e uma pessoa saudável, onde apenas a pessoa saudável ela utiliza a máscara, o risco ainda é alto, porque a pessoa que está doente, ela consegue expelir esse vírus o máximo que ela puder, entendeu? E isso pode trazer complicações. A máscara ela não vai proteger 100% você de contrair essa doença. Se você colocar uma máscara na pessoa doente e a pessoa que está saudável não utiliza a máscara, você tem um risco, só que ele diminui bastante, ele vira um risco médio. Mas o cenário ideal é que a pessoa que está doente, ela utilize máscara e a pessoa que está saudável também utilize máscara. Por quê? O risco de contração da doença é muito baixo. Tudo bem? Então, a gente fica preocupado em sair de casa, a gente fica preocupado se a gente teve essa doença ou não. O grande X da questão é que, se você vai sair de casa, você tem que se prevenir. Leve seu álcool em gel, leve luva, se você puder, se você tiver luvas em casa, leve e saia de casa com máscara. Tudo bem? Como sugestão de atividade, eu vou falar para vocês aqui. A primeira atividade que eu quero que vocês façam para mim é a seguinte. Vocês vão escrever um pequeno texto sobre o que vocês aprenderam hoje na aula. Tudo bem? A segunda atividade é que eu quero que vocês façam uma lista das pessoas que vocês conhecem que pertencem àqueles grupos de risco lá que eu falei para vocês, que são os idosos, os obesos, quem tem diabetes, quem sofre de pressão alta e quem tem um tratamento do câncer, tá? E como última sugestão de atividade, você deve refletir se suas ações de higiene, elas estão de acordo com todas aquelas ações de prevenção que eu mostrei para vocês. Com isso, vocês vão perceber se realmente vocês estão tomando o cuidado devido ou se vocês precisam tomar o cuidado devido. E isso vocês podem também passar para os seus pais, para os seus parentes mais próximos, para os seus vizinhos e amigos que vocês têm alguma comunicação. Tudo bem? Se puder, fique em casa. Se não puder, previna-se. Até mais, pessoal.